Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 7. Muito obrigado, Carne, muito obrigado. Anos atrás, um irmão que nos visitava me procurou para conversar sobre o culto. E sem rodeios, ele me disse: pastor, o culto de vocês é muito diferente. Eu o questionei sobre o que ele queria dizer. E ele explicou assim: o ambiente não é tão confortável. As orações são longas. As músicas nem sempre são tão animadas. E a pregação é mais aula de Bíblia do que palestra para a vida. E se eu dissesse a vocês que este visitante, assim como muitos outros, em alguma medida estão certos? Nosso culto é diferente, gente. Porque nós não esperamos do culto o que esperamos de um cinema. Nós não nos portamos no culto como nos portamos em um show ou em uma apresentação cultural. Nós não queremos ouvir no culto dominical o que já ouvimos lá fora de segunda a sábado. Então, sim, nesse sentido, o nosso culto é realmente diferente. E ele funciona, para usar as palavras do Dr. R.C. Sproul, como uma espécie de soleira para outro mundo. Nosso culto é diferente não porque não gostamos das coisas que achamos no mundo. Nós não somos contra lazer, entretenimento e diversão. Não. Nosso culto é muito diferente. Porque ele nos coloca face a face com Deus. Deus que é santo e que está exaltado gloriosamente acima de todo mundo que ele criou. Então tem que ser diferente. Não dá para ser igual. E por isso a pergunta do texto que vamos considerar é: como ir a um culto? Ou no nosso caso, como vir ao culto dominical semana após semana, tendo em mente este encontro com o Deus Santo? Vamos ler o texto? Como ele é curto, verso 1 ao verso 7, eu quero ler todo o texto com vocês. Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 7, a palavra do nosso Deus nos diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Vamos orar? Espírito Santo da verdade, nós nos aproximamos de Tua palavra nesta hora.
E nós gostaríamos de viver, de experimentar o que disse o salmista muitos anos antes de nós. Que os teus mandamentos sejam o nosso maior prazer. Que assim seja nesta hora, Pai. Que tenhamos deleite espiritual em estudar Tua palavra. Que a Tua voz nos alcance profunda e poderosamente. Que o Senhor nos corrija, nos exorte, nos encoraje. Agora que vamos ouvir Tua voz sobre o culto que Te agrada. Oramos certos de Tua assistência, Espírito. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus companheiros me abandonaram. Ficou quente aí na frente, né? Tá bom. Nossa passagem está amarrada pelo que os estudiosos costumam chamar de inclusio. Uma espécie de sanduíche literário. Ao início nós lemos: quando você for ao santuário, seja reverente. Ao final do texto registra-se: tenham temor a Deus. Os dois versos, um ao início e o outro ao fim, funcionam como marcadores que indicam não só a extensão do texto, mas principalmente o tema do texto. O mestre de Eclesiastes está falando claramente sobre a adoração corporativa, ou sobre o culto que prestamos ao Senhor em comunidade. De acordo com ele, o culto do povo de Deus deve ser caracterizado por reverência e temor. Na verdade, em tom mais de instrução e agora menos de reflexão, ele nos oferece mesmo uma ordem. Quando for à casa do Senhor, seja reverente e tenha temor. Esta é a grande mensagem do texto. Quando subir para cultuar a Deus como povo de Deus, seja reverente e tenha temor. Pastor, mas o que significa isso na prática? Como ir ao culto? Ou como vir ao culto? A primeira instrução de Correlete, o mestre de Eclesiastes, é a seguinte: venha ao culto para ouvir a palavra do seu Deus. Verso 1, outra vez, só a parte A por enquanto. Quando você for ao santuário de Deus, seja o quê? Reverente. Algumas coisas merecem destaque aqui, queridos. Primeiro, Correlete está falando com quem vai ao culto. Ele não disse: se você for um dia, se escolher ir, se der vontade. Não, ele disse: quando você for. Para ele e para toda a Bíblia, o povo de Deus é o povo que vai ao culto como povo de Deus. Segundo, o culto que ele tem em mente é obviamente aquele que acontecia no templo de Jerusalém, que ele mesmo construiu, em obediência às instruções de seu pai. Nos dias de Salomão, as pessoas de todo Israel peregrinavam para aquele lugar, pois aquele lugar era o local de encontro entre Deus e seu povo. Porém, de acordo com Jesus, por exemplo, naquela famosa conversa com a mulher samaritana, esse encontro não está mais limitado a um espaço físico. O povo de Deus se tornou o templo corporativo do Espírito.
E o culto em qualquer lugar do planeta é agora lugar de encontro entre Deus e seu povo. Neste exato momento, igrejas ao redor de todo o país estão em culto ao nosso Deus. Terceira informação, irmãos, importante. Por mais que o local de culto tenha mudado, o culto não deixou de ser importante ou algo muito sério para Deus. Por isso a ordem, quando você for à casa de Deus, seja reverente. Em outras versões se diz, quando você for ao santuário de Deus, guarda o teu pé. É a metáfora bíblica que costumeiramente nos lembra que há um jeito certo e um jeito errado de se fazer as coisas. Nesse caso, há um culto aceitável e um culto desprezível aos olhos de Deus. Deus não aceita qualquer culto como às vezes nós pensamos. Então, como saber a diferença? Qual seria o culto que Deus aceita e aquele que Ele rejeita? A sequência do texto. Verso 1 de novo. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Pois, quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Quem se aproxima para ouvir. De acordo com o rei de Jerusalém, sob a inspiração do Espírito, os crentes não se reúnem em culto para falar muito. Eles se reúnem em culto muito mais para ouvir a voz de Deus. Este é um culto reverente. É um culto que tem temor. É um culto que Deus aceita. Qual é o culto que Deus não aceita? É o culto dos tolos, que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Precisamos lembrar disso. Nos dias de glória de Salomão, os crentes tinham muito o que ofertar. Era a era dourada de Israel. Contudo, faziam no espírito e com motivações erradas. Ofertavam mecanicamente ou com frieza de coração. E ainda julgavam que, por fazê-lo, Deus estava obrigado a atendê-los. Por mais pomposo, rico que fosse o culto, Deus olhava para ele e dizia: é pura tolice. É mais do que isso, você leu. É maldade. Você não gostaria de oferecer algo assim a Deus, gostaria? Então, quando vier cultuar, irmão, venha decidido a ser reverente. Do negativo para o positivo. Não seja como o tolo, que acha que pode comprar Deus com sua oferta. Nos nossos dias, como nos dias de Salomão, as pessoas não estão tão preocupadas com Deus. Estão muito mais interessadas em suas bênçãos. Não querem ouvir sobre a sua glória, não querem conhecer sobre a sua santidade. Muitas delas não temem mais na presença do Todo-Poderoso. Assim são milhares de cultos. Elas sobem aos templos religiosos não por Deus, mas por si próprias, porque querem negociar.
barganhar com Deus. Tolinhos. Não vai rolar, irmãos. Como disse o fauno, a Lúcia, ao final de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o leão não é domesticado. Ele há de ir e vir quando entender ser melhor. Você entende? O nosso Deus não pode ser dominado, não pode ser comprado, Ele não será manipulado, de nada Ele necessita, Ele não cabe nos nossos bolsos, gente. Nosso Deus é livre, é gigantesco, é poderoso, é santo, é glorioso. Então não venha ao culto pensando que você pode movimentá-lo de alguma forma, negociar com ele. Não venha para isso, é desrespeito. Venha para contemplá-lo. Venha para adorá-lo. Venha para se maravilhar com quem ele é. Venha para tremer e temer em sua presença. Positivamente, venha não para falar muito, venha para ouvir a voz do seu Deus. Não é sem razão, gente, que em nosso culto poucas pessoas falam ao microfone ou se colocam por trás deste púlpito. Você precisa saber disso ou se lembrar disso. Nós não estamos aqui para bater papo, nem para ouvir as experiências uns dos outros. São coisas legais? Claro que sim. São importantes? Sim. Mas não cabem aqui, em outro momento. Nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus, que está revelada em sua palavra, inspirada, inerrante e poderosa. Se esqueceu, irmão, foi por meio da palavra que Deus trouxe o mundo à existência. Se esqueceu, foi por meio de sua palavra que Ele transformou um vale de ossos secos em um exército poderoso. Se esqueceu, foi por meio de sua palavra que Jesus chamou Lázaro da morte para a vida. E se você esqueceu, a promessa de Romanos é que a fé vem pelo ouvir. Não o meu conselho, não a sua sugestão, mas ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós não vamos trocar a pregação por contação de história, testemunhos tocantes ou conselhos brilhantes dos homens. Coisas assim podem entreter, podem animar, podem nos encorajar momentaneamente, contudo jamais alcançarão o grande clamor da nossa alma, que segundo Moisés, lá no deserto, é: Senhor, mostra-nos a tua glória. É do que eu e vocês mais carecemos. Não da minha voz, da voz do nosso Deus, falando na palavra. Se queremos nos beneficiar dela, nós precisamos nos preparar para isso, gente. Você não pode acordar, correr e chegar atrasado achando que está tudo bem. Não está. Nós precisamos valorizar este encontro. Deus vai falar no culto. Deus nos reúne para se colocar no nosso meio, para nos servir com sua palavra. Tem que ser sério.
Não quer dormir durante a pregação, dorme à tarde. Toma um café duplo. Quando acordar, começa a orar: Senhor, me ajuda a cultuar hoje com atenção, a participar de todos os elementos. Venha ao culto cantando, se desligando do futebol, das notícias, do trabalho, pensando aqui, concentração. E chegando aqui, não venha para sentar confortavelmente e ficar como se todos estivessem servindo você, não. Nós estamos todos servindo ao nosso Deus no culto. Agora travam todos vocês uma batalha espiritual, assim como eu também. A batalha espiritual por atenção à voz de Deus. Venha para ouvir a voz do Senhor. O pós-culto é importante. A conversa que você vai ter, o local onde você vai, a semana é super importante, a prova, a aula, o trabalho, tudo é importante. Nada disso é mais importante do que ouvir a voz do seu Deus. Concentre-se nela. Esforce-se para ouvi-la. Faça de tudo para dar o seu melhor enquanto ouve. Primeira recomendação do mestre é: venha ao culto para ouvir. Segunda, venha ao culto para falar com respeito. Verso 2, gente. O sábio escreve: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Não sei se você sabia disso, mas a pressa na literatura de sabedoria do Antigo Testamento está quase sempre associada ao tolo. É ao tolo que a ira domina depressa. Eclesiastes 7:8. E são os tolos que, segundo Provérbios 8, se apressam para fazer o mal. A mesma atitude, ser precipitado de lábios e apressado de coração para fazer promessas, não deve nos caracterizar diante de Deus. Há um sentido em que todas as nossas palavras são faladas diante de Deus, e nós deveríamos temer por isso lá fora. Porém, a expressão aqui, dentro de seu contexto, se refere ao falar que fazemos no culto. Então veja, Salomão está dizendo: não venham ao culto só ouvir, venham ao culto falar com Deus. Mas não de qualquer jeito. Façam-no com cuidado, respeito, reverência. Por quê, gente? Verso 2, parte B. Porque Deus está nos céus, irmão. E porque você está na terra. Por isso, fale pouco. Sim, você pode falar, irmão. Você pode cantar ao Senhor, você pode orar ao Senhor. Mas não é como você quer, não é quando você quer, não é o que você determina falar. Embora o culto seja de fato uma conversa, nós precisamos lembrar disso.
não é uma conversa entre dois colegas de trabalho. É uma conversa entre o Deus que está nos céus e o seu povo que está na terra. É a maneira gráfica de a Bíblia nos lembrar da diferença entre o Criador exaltado e as suas criaturas pequenas. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso, fale pouco. Do contrário, você vai ser associado ao tolo. Pode ser até um culto, mas é um tolo. Pois olha o que está no verso 3. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. É um provérbio, irmãos. E ele nos ensina que sonhos, ou nesse caso, pesadelos, são frutos das nossas muitas ocupações ou preocupações do dia a dia. Geralmente nós sofremos com eles à noite por tudo aquilo que tomou a nossa mente durante o dia. De modo semelhante, diz o sábio, o muito falar nasce no coração do tolo que nem no culto diante de Deus consegue se controlar, consegue se acalmar. Será que nos parecemos com ele? Será que não adoramos a Deus? Será que não estamos na presença de Deus como tolos, gente? Há pessoas que falam demais no culto porque simplesmente perderam o respeito, o temor a Deus. Não se dão conta da transcendência de Deus, deste Deus que está exaltado nos céus. Tampouco temem a imanência de Deus, ou seja, o fato de que Ele está entre nós. Checar o celular não é problema quando se desrespeita o Senhor. Conversar durante a pregação, nada a ver. Dar um jeito de ir ao banheiro e ficar 5, 10 minutos por lá, por que não? Perdeu-se o respeito pela voz do Senhor. Mas há pessoas que falam demais, porque equivocadamente elas imaginam que é assim que se chama a atenção do Senhor. Elas gritam, elas performam, elas se apresentam, elas fazem o máximo que podem para ver se o Senhor se inclina para elas. Tolinhos. Deus não se impressiona com o que falamos ou fazemos do lado de fora, gente. É bom que lembremos, Ele nos conhece perfeitamente do lado de dentro. Por isso, se queremos cultuar com temor, nós precisamos fazê-lo em reverência, nós precisamos falar pouco. Entenda, a questão não é tanto o número de palavras que empregamos. A questão é o respeito por trás de cada uma delas. Quando você fala no culto, quando você lê a Bíblia, quando você canta, quando você ora, você se dá conta da presença de Deus entre nós. Você se concentra nele, você está pensando nele.
Você se lembra constantemente do tamanho e da glória do Deus a quem estamos adorando? Se não o faz, se não o fazemos, estamos imitando aos tolos. Ah, pastor, mas o culto para atrair mais pessoas precisa ser mais vibrante, precisa ser mais alegre, precisa ser mais fervoroso. Bem, não tenho nenhum problema com alegria e fervor, desde que sejam espirituais. Mas alegria e fervor, sem seriedade e temor, são coisas frívolas e desprezíveis no momento do culto. Nós não somos um parque de diversão. Nem queremos transformar o culto ao Senhor em uma casa de show, irmãos. Por que não? Porque o nosso objetivo não é arrebanhar mais gente, agradando aos clientes que nos visitam, de modo que eles se sintam maravilhados e queiram voltar no próximo domingo. Nada contra a sua visita no próximo domingo, venha. Mas nós não estamos aqui para agradar você. Nosso grande objetivo no culto é agradar a Deus, santo, justo, poderoso. Agradá-lo no culto requer adorá-lo de acordo com a sua palavra e não de acordo com as tendências do mundo. Pastor, mas e as bênçãos do Senhor, nós as teremos ou não? E quando vocês orarem, e quando vocês falarem em culto, são as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos, mas vocês não sejam iguais a eles. Por quê, gente? Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quem fala demais no culto se parece mais com não crentes, com pagãos, que têm a errada ideia de que se você falar muito ou fizer muito, as divindades vão se inclinar para você. Isso não é culto. Nós não adoramos a Deus aqui aos domingos para conquistar Deus. Nós o adoramos porque Ele nos conquistou para si em Cristo Jesus. Nós não nos reunimos para tentar forçar a mão dEle a fim de termos as suas bênçãos. Isso é paganismo, até dentro das igrejas. Nós nos reunimos para adorar o Deus generoso, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em e por causa de Cristo. Enquanto focamos nele, no cantar a sua beleza, no aprender da sua palavra, no responder em oração, ele cuida das nossas necessidades, gente. Falemos, mas falemos com o nosso Deus com respeito. Senão Ele não aceita. Se você não tiver respeito com o superior,
no exército. Ele bate a porta e manda embora, não é não, Tiago? E com Deus você acha que pode fazer de qualquer jeito. Não seja tolo. Ele é amigo de pecadores, porque se identificou com eles e deu a vida por eles. Mas ele continua Rei da glória, governador do universo, Deus santo, santo, santo. Diante dele até os anjos cobrem a face de temor e em reverência. Venha para ouvir, mais do que para falar. E quando for falar, fale com respeito, com seriedade. Para terminar, o sábio ainda nos sugere: venha ao culto para cumprir o que você prometeu. Versos 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. O que é um voto? De maneira bem básica, um voto é uma promessa que nós fazemos a Deus. Então pode-se pensar nos momentos formais de culto: profissão de fé, batismo, recepção de novos membros, casamento. São momentos formais de votos. Mas pode-se pensar também em votos pessoais, feitos em momentos de extrema necessidade. Se o Senhor me atender, se o Senhor intervier, se o Senhor me ajudar, então eu farei. A Bíblia está cheia de coisas assim. Na lei de Moisés, muitos salmos, nos textos narrativos, por exemplo, naquele de Ana, 1 Samuel, quando Ana clama a Deus por um filho e lhe promete: eu vou entregá-lo ao teu serviço. E até no Novo Testamento. São promessas que fazemos a Deus. Voltando para o texto, a instrução de Salomão é clara. Se você fizer um voto a Deus, se você fizer uma promessa a Deus, cumpra sem demora. Por quê? Porque os tolos são os que desagradam a Deus. E como é que eles desagradam a Deus? Eles prometem, prometem, prometem e não cumprem o que prometem. Para evitar tal perigo, ou para não cultuar como um tolo, o sábio de Eclesiastes sugere: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, você não tem mesmo que fazer voto por tudo e em toda circunstância. E se está considerando fazê-lo, você precisa primeiro pensar, calcular, considerar se de fato você será capaz de cumprir o que está prometendo. Algumas coisas não dependem só da sua vontade. Dependem de circunstâncias externas. Por exemplo, a economia. Então pense bem antes de fazer um voto. Não era o que estava acontecendo em Israel nos dias de Salomão. E por isso ele escreve versos 6 e 7. Não permita que a sua boca o faça pecar.
E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Não permita que a sua boca o faça pecar. Como? Ele explica. Não diga ao mensageiro de Deus: foi um engano. Nos dias de Salomão, talvez ele esteja pensando no próprio sacerdote ou em um levita que era responsável por coletar o cumprimento dos votos. Nos nossos dias, talvez fosse um irmão com quem você compartilhou ou um pastor da igreja. Ao que tudo indica, as pessoas estavam voltando atrás em seus votos sem o menor temor. Deus lhes atendia, mas elas o desprezavam. Não, foi um engano. Eu não quis dizer o que disse. Eu não estava falando sério. Salomão pergunta: é sério mesmo? E você acha que está tudo bem? Você não tem temor? Deus pode destruir o que você realizou. Em outras palavras, de Deus ninguém zomba. E com Deus ninguém deveria fazer joguinhos. Em vez disso, desprezando os sonhos absurdos e as conversas inúteis dos tolos, nós deveríamos todos temer ao Senhor. E vejam isso. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como diz Provérbios, este é um dos versos mais importantes de todo o livro de Eclesiastes. Sabe por quê? Porque ele liga os dois grandes temas do livro. Como é que começa Eclesiastes? Que grande inutilidade! Que grande inutilidade! Ou em outras versões, tudo é vaidade, não é assim? Mas como é que termina Eclesiastes? Depois de tudo que foi visto, esta é a conclusão, capítulo 12. Tema a Deus. O livro então se move da inutilidade para a reverência, da vaidade debaixo do sol, para o temor que temos que ter ao Deus que governa sobre o sol. É por isso que precisamos de muito cuidado com o que prometemos. Na verdade, deveríamos ter cuidado com tudo o que falamos. Vocês se lembram do sim, sim, não, não de Jesus? Foi pronunciado em uma aula sobre votos. Os votos têm o seu lugar e são extremamente importantes, contudo, para Jesus, toda palavra que falamos é falada diante de Deus. É uma questão de integridade diante do Senhor. Que sejamos caracterizados, vistos, tidos como pessoas que cumprem o que falam, para o louvor e testemunho do nome do nosso Deus, gente. Que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude com o cumprimento das promessas que fizemos ao altar, à nossa família. Que Ele nos ajude com o cumprimento das promessas que fizemos ao altar, à nossa igreja. Que Ele nos ajude no cumprimento das promessas que temos feito lá fora.
aos empregadores, aos empregados, às autoridades, às pessoas com quem fazemos negócios. Pois não é sábia coisa não cumprir o que prometemos. Salomão pergunta: por que você vai irritar a Deus? Por que vai deixá-lo destruir o que você realizou? O terceiro mandamento do Decálogo ensina: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Talvez você tenha aprendido que o mandamento se refere apenas ao nome de Deus. Sim, é claro que não deveríamos usar o nome de Deus de qualquer maneira, a qualquer hora, sem refletir. O nome do Senhor não deveria aparecer o tempo todo em brincadeiras, em pensamentos irrefletidos, não. Mas você precisa entender também que este mandamento se aplica não só ao nome de Deus, mas a tudo o que envolve Deus. Seu nome, seus atributos, suas obras, sua igreja, os votos que fizemos a Ele e muito mais. Toda vez que desrespeitamos qualquer coisa relacionada a Deus, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. E há consequência. Deus destruirá o que você realizou. Ele não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Pastor, mas é coisa do Antigo Testamento. Sim, é verdade, Deus acabou com Acã e sua família, porque Acã tomou os despojos de Jericó, quando Deus disse para não fazer. Deus fulminou Uzá nos dias de Davi, porque Uzá foi segurar a arca quando esta caía para o chão. Deus tinha proibido isso. Não, pastor, isso não acontece no Novo Testamento. Geralmente a gente tem aqueles crentes que ficam dizendo: a igreja era tão pura, né? A igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, e a igreja... Aí eu tinha um pastor que dizia: bem, ninguém se lembra de Ananias e Safira. Vocês se lembram de Atos 5? Deus os julgou, irmãos. Porque, ao que tudo indica, eles não cumpriram um voto que tinha a ver com uma quantia de dinheiro. Eles não precisavam ter dito que daria, mas disseram e pensaram que podiam mentir e escapar. Deus não mudou, amigo. Deus ainda pode e Deus ainda julga pessoas que o desrespeitam imediatamente. Então, quer um conselho? Trema nas bases. Morra de medo de quebrar os votos que você fez. Pense 1000 vezes antes de quebrar os votos do seu matrimônio. 1000 vezes antes de sair de uma igreja para outra com quem você se comprometeu. 1000 vezes antes de abandonar os compromissos que você fez diante do Senhor. Porque o Deus a quem servimos é o mesmo.
Nós não fomos obrigados a fazer as promessas que fizemos. Mas se não o fizemos sob pressão, nós nos comprometemos diante de Deus em cumprir. Que Ele nos ajude, irmãos. Mas tem um porém. Todos somos gente que já prometeu muito mais do que cumpriu. Não tem ninguém aqui que tirou 10. Se lhe conforta. Os nossos primeiros pais quebraram um voto e por isso foram expulsos do jardim. Neles somos todos quebradores de votos e por isso nascemos apartados da glória de Deus. E não há como reparar o caminho. Não há como remendar a aliança. Por mais que o Senhor nos desse 1000 chances, nós não seríamos capazes de cumprir os votos que precisamos cumprir. E é aqui que entra a maravilha do Evangelho. Nossa esperança não é o poder para se cumprir o voto perfeitamente que há em nós. Nós não temos. Nossa esperança, nossa salvação é Cristo, que cumpriu todos os seus votos para a nossa salvação. Quando estudamos a maravilhosa doutrina da aliança, nós ouvimos sobre a aliança das obras, se lembram? A aliança que Adão, como nosso representante, quebrou no Éden. Nós também ouvimos sobre a aliança da graça, a aliança por meio da qual Deus nos salva através da fé e não mais da nossa obra, mas da fé na obra de Cristo, pura graça. Mas também ouvimos sobre a aliança da redenção, talvez esta seja menos conhecida. Refere-se não à aliança entre Deus e seu povo, mas entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo. O Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, concordou em tornar-se homem, ser o nosso representante, obedecer às exigências da aliança das obras em nosso favor e pagar pelos nossos pecados na cruz. Ele decidiu, prometeu. E o que foi que ele fez, gente? Ele cumpriu. Jesus obedeceu e cumpriu toda a justiça de Deus por nós. A isso nós chamamos de obediência ativa. Ele obedeceu onde Adão desobedeceu. Ele ficou de pé quando Adão caiu. Ele não pecou hora nenhuma. Ele obedeceu por mim e por você como nosso representante. Na cruz do Calvário, Ele sofreu por toda a nossa desobediência e injustiça. E a isso nós chamamos de obediência passiva. Ele não merecia. Mas Ele se entregou para receber o que deveria ser teu e o que deveria ser meu. O justo pagamento pelos nossos pecados. Tudo isso para dizer, quebrador de votos, há esperança para você. Não é tentar sozinho, não é prometer na força da carne, não é dizer que você vai ser melhor.
tua esperança tem nome. Chama-se Cristo Jesus. Confesse os seus pecados a Deus nesta noite. E venha a Ele crendo em Cristo. Sua vida, morte e ressurreição. Creia que o que Ele fez foi aceito por Deus. E foi suficiente para redimi-lo da condenação do pecado. Se é no que crê, se é no que cremos, vamos cultuar a Deus com reverência e temor, gente. Sabendo que não por nós, mas por Cristo no nosso meio, Deus se agrada do que fazemos aqui. Pastor, mas o nosso culto é diferente. Ele tem que ser, não se preocupe não. Nós não queremos copiar o mundo para que as pessoas não desfrutem do que há no mundo. Tem muita coisa lá no mundo boa, mas culto é culto. Apresentação cultural é apresentação cultural. Culto é culto, show é show. Não é porque nós não gostamos do que se tem no mundo. É porque isso aqui é infinitamente superior, completamente diferente. É um encontro entre o Deus Santo e o seu povo redimido em Cristo Jesus. Se até o culto for parecido com o mundo, então, não, Sproul está certo. O culto cristão precisa funcionar como uma soleira para outro mundo. Vocês entendem essa linguagem soleira? Uma passagem. Você vai de um ambiente para outro, e se você olha no chão, às vezes, dependendo do nível, tem uma subida, uma descida. Isso é uma soleira. Te avisa que você está saindo de um ambiente e entrando no outro. O culto precisa funcionar assim. Porque as coisas deste mundo nos dão a sensação de que estão se deteriorando, passando. São mesmo vaidade, vapor, efêmeras. Mas o culto nos coloca em contato com um Deus inabalável, eterno, poderoso, com quem estaremos não apenas hoje, mas para todo o sempre. Curve a sua cabeça onde você está e ore ao Senhor por aquilo que você ouviu.